Mais uma vez, voltando a nossos estudos nas Sagradas Escrituras, desta vez tomando como tema a ressurreição, vamos estar falando mais um pouco, considerando aquilo que podemos saber de ressurreição nas Sagradas Escrituras. Começo com uma pergunta: quando que este ensino, ressurreição, apareceu nas Sagradas Escrituras? Quando isto apareceu? Gostaria de considerar dentro das Escrituras, começando ali em Gênesis mesmo, que nós temos as primeiras informações da criação deste mundo, a criação do homem, a queda do homem, passando pelos capítulos 1, 2, 3, e vamos avançando, chegamos ao capítulo 5, onde nós temos um detalhe importante, quando se mostra para nós o arrebatamento de Enoque. O que tem arrebatamento de Enoque com o nosso assunto ressurreição? É uma consideração que estamos fazendo. Observe que temos na sequência dos patriarcas, desde Adão, passando por 7 Enos, e um após o outro, homens que foram, digamos assim, aprovados por Deus, uma geração de homens que buscavam a Deus e que poderíamos dizer que eram dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo fato de que eles eram chamados de filhos de Deus, diferentemente da descendência de Caim, que eram chamados homens, e a sua descendência filhos dos homens. Então havia algo especial com esses patriarcas, mas é notável observar dentro do calendário dos acontecimentos, no capítulo 5, que Adão morre. É o primeiro que morreu de morte natural. E isso poderia ser um desânimo no meio de todos aqueles homens que buscavam a Deus. Se, passando os anos, num certo tempo iriam voltar ao pó como Adão, que expectativa tinha mais? Mas Deus acende a esperança deles, mostra-se Deus poderoso de fazer escapar da morte a Enoque. Adão morre e acontecimento seguinte registrado, o arrebatamento de Enoque. Começamos a questionar isso. Deus arrebatou Enoque para levá-lo para onde? Se não para si mesmo. E por que levaria Enoque e não levaria os outros, que também foram homens, patriarcas, santos? Então fica esse detalhe suspenso. Ainda mais quando na continuidade encontramos nesse capítulo 5, depois nos capítulos seguintes, a história de Noé, que também, tal qual Enoque, andou com Deus, mas não foi arrebatado. Não foi arrebatado. Haveria em Deus injustiça de para um agir de uma forma e para outro de outra forma? Para Enoque escapou da morte e vive em algum lugar, e para Noé e outros que também andaram com Deus morreram e acabou tudo? Não, certamente alguma coisa aí nos intriga e nos deixa mesmo sabendo que da parte de Deus há algo ainda para Deus fazer na vida destes homens todos. E a resposta seria naturalmente para eles também uma ressurreição. Mas por enquanto não existe nenhuma citação de ressurreição de uma forma declarada nas Sagradas Escrituras. Não existe. Mas vamos continuar a observar. Chegamos ao capítulo 12, naturalmente, Deus elegendo Abrão por uma obra toda especial.
E vem o registro da vida de Abrão, com todas as primeiras conversas de Deus com ele, todas as promessas, todos os concertos que nós vimos em um estudo anterior. Muito bem, a chegada do seu filho, Deus falando da descendência dele por Isaac, e as coisas continuam até chegar ao capítulo 22, quando Deus pede Isaac em holocausto, em um dos montes de Moriá. Pronto. Abraão agora, não mais Abrão, pega o seu filho Isaac e vai para o monte, numa caminhada de 3 dias. Agora também ser particular, né? 3 dias, tinha que ser 3 dias. E lá vai Abraão conduzindo Isaac para o holocausto, para a morte. Mas ao pé do monte, ele deixa os servos e toma somente o filho, a lenha, o cutelo, o fogo, e vão caminhando, subindo o monte, avisando ele aos servos, dizendo: ficai aqui, iremos adorar o Senhor e voltaremos. Como voltaremos? Se estava indo ele e o filho para imolar o filho em holocausto a Deus. Então, iremos e voltarei. Não, ele disse: iremos e voltaremos, com a palavra forte, categórica, definida, que nós temos da parte de Abraão. E de fato vai, com toda a disposição de imolar o seu filho. O filho questiona, ele diz: Deus proverá para si cordeiro. E na hora certa de imolar o filho, Deus librado impede, e ele retorna com o filho, tendo sacrificado no lugar de Isaac, um animal que ali estava no monte, preso entre os ramos. Providência de Deus. Deus proveu um substituto, um cordeiro para si, em lugar de Isaac, filho de Abraão. Mas em Hebreus capítulo 11, verso 18, nós temos, entretanto, uma palavra clara da parte do escritor de Hebreus, dizendo que Abraão partiu firme para o monte para sacrificar de fato Isaac, sabendo que Deus era poderoso para fazê-lo ressuscitar. Então Abraão cria no poder de Deus para trazer Isaac à vida. Mas só que foi uma vida que seria terrena somente, porque mais um pouco de tempo o Abraão parte e o Isaac também segue da mesma forma, ambos debaixo daquele decreto de Deus: tu és pó e ao pó tornarás. Mas entretanto, a partir daí, falando a Isaac, falando a Jacó, e depois falando a José e falando a Moisés, continuamente Deus fala e se chama o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Abraão e Isaac, teu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, teus pais. Opa! O que quer dizer isso? E já ficou um indício que depois também é explorado claramente por Jesus, dizendo: Deus não é Deus de morto. Se Deus se declara e se identifica como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ainda colocou como memorial: este é o meu memorial. Deus não vai se gloriar em pó, numa sepultura, mas certamente para Deus eles vivem. É a argumentação de Jesus, que nós vamos falar daqui a pouco, outra vez. Mas começam esses indícios de poder de Deus para ressuscitar e uma expectativa de uma justiça de Deus se
apresentar quando, tal qual os aprovados, como Enoque, também outros pudessem ter a mesma sorte de Enoque, porque poderoso era Deus para ressuscitar qualquer um de entre os mortos, numa fé sobre o seu poder, entendendo que para Deus não há limite. Mas continuando nesta sequência, falando de ressurreição mesmo, para uma vida com Deus e não uma vida na terra, isso vai aparecer lá em Jó, no capítulo 14. Jó 14. Consideremos a sorte de Jó, como ele se encontra, chagado da planta dos pés ao alto da cabeça, numa situação lamentável, com seus amigos apertando ainda mais, tendo sido abandonado pela família e outros amigos, sendo motivo de riso, como ele diz. Ele, que antes era honrado e que todos, até anciãos, se levantavam diante dele quando ele chegava ou passava, que é isso? Então Jó está numa situação terrível. É quando ele anseia pela morte. Isso podemos ler a partir do verso 7, Jó, capítulo 14, verso 7. Que está escrito ali? Assim lemos: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. A árvore cortada ao cheiro das águas, de novo, vemos um rebento saindo e a árvore se renovando. Aí vem a pergunta do verso 10: mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Verso 11: como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Então o homem que morrer não levanta do seu sono. Verso 13: tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse. Até neste ponto, se nós considerarmos aqui, ele está falando que o homem morre e acaba. E é o desejo dele para fugir daquela situação terrível que estava passando. Mas, por favor, precisamos continuar para mostrar que ele queria sim escapar através da morte do seu sofrimento, mas não negando uma ressurreição diferente ou para um outro estado. Mas quanto à ressurreição para viver nesta vida, isso não se esperava e não era o objetivo, porque no final do verso 13 ele diz: e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Leio o início do verso 13: tomara que me escondesses na sepultura, e depois no final: e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. 14: morrendo o homem porventura tornará a viver nesta terra? Nesta terra coloquei eu: morrendo o homem porventura tornará a viver? Mas diz Jó ainda: todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. 15: chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Então observe nesse verso final que
Jó tinha consciência de morrer e acabar neste mundo. Para este mundo acabar-se. É aquilo que Salomão chega a dizer mesmo: melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque o vivo sabe que vai morrer, mas o morto não sabe coisa alguma e não volta para esta vida, não tem parte alguma do que sucede debaixo deste sol. Mas ele fala bem claro ao dizer desta forma no verso 12: assim o homem se deite e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Direitinho como Salomão depois vai falar, muito tempo depois, talvez milênios, Salomão vem falar o que Jó já falou: o homem se deita e não se levanta enquanto tiver este universo. Mas um dia esse universo vai passar, é o fim de tudo, é o último dia. Aí a palavra do verso 15: tomara me escondesse na sepultura. Volto para o 15: chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoa-te à obra de tuas mãos. Pronto, o que ele contava: que esse tempo passasse, que este mundo acabasse, que o universo não existisse mais, porque sabia que haveria um dia em que Deus se lembraria dele e haveria uma mudança. Uma mudança. Uma mudança. Aí está claro para nós a ressurreição, que Jó ansiava por ela. Na aflição queria morrer, porque na sepultura não tem dor, não tem amigos acusando, não tem enfermidade, cessa tudo. Mas haveria um depois, quando não existisse mais esses céus. É Deus chamando a pessoa da morte, não existiria mais. Então a sequência natural é esta. Aos poucos as coisas foram aparecendo e ficando nítido que haveria uma ressurreição. Mas observe que quase que entre linhas, tem que meditar, parar, considerar para perceber. Não está declarado totalmente. Mas considero comigo mesmo, nesse tempo de Abraão, de Jó, ou depois de Abraão, Isaac, Jacó e José, que os egípcios tinham um costume de enterrar com honra os seus reis, Faraó, naqueles monumentos magníficos, e ali acompanhava o defunto que fora sepultado com todos os elementos que ele poderia precisar no dia da ressurreição. Eles contavam com uma ressurreição e não era tido como um povo semita que tem a palavra de Deus. É um povo diferente, de outra descendência, mas eles esperavam numa ressurreição. A ideia deles era essa: haveria uma ressurreição, e quando eu ressuscitar, como é que vai ser? Aí os súditos estavam ali presentes, porque com ele também eram sepultados alguns dos seus servos, esposa, etc., para que quando houvesse a ressurreição, ele tivesse toda a assistência, até dos seus servos também, e alimentos e tudo mais colocado ali para o dia da ressurreição do faraó. Muito bem, então a ideia de uma ressurreição já era conhecida, só que não era assim tão divulgada, não era comentário geral e de forma clara. Mas continuemos. Passando os anos e dentro da palavra de Deus, de fato vai chegar um tempo em que as coisas vão ser faladas claramente. Isaías é um profeta que fala muitas coisas com bastante clareza a respeito do Messias Jesus, mas também ele fala para nós de forma bem clara, Isaías no capítulo 26, a respeito da ressurreição. Vamos observar isso. Verso 19 é claro:
quando diz para nós ali: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai vós que habitais no pó, porque o teu orvalho o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Verso seguinte, 20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Olha, tão claro, os teus mortos vão te ressuscitar, os teus mortos vão te ressuscitar, os teus mortos vão te ressuscitar. Claro, 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 colocando isso. Mas observe que antecedendo esta ressurreição, haveria um juízo sobre a face da terra, e Deus visitando a terra com ira, trazendo a sua condenação por causa das iniquidades. Bate justamente com Jó: guarde-me na sepultura até que passe a ira, aí o Senhor lembrará de mim quando não haverá mais céus. Observe os pontinhos se ligando, Jó e Isaías nesta publicação. Ainda podemos perceber aqui em Isaías 26, verso 14, falando dos ímpios agora, a palavra é diferente. Morrendo eles, os ímpios, não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Pronto, a sorte de um juízo de Deus, uma ira de Deus se demonstrando contra o mundo de uma forma catastrófica, que nem o universo vai existir mais, mas os de Deus aguardam a sua mudança. A terra dará os seus mortos, não os cobrirá mais. Palavras claras essas que vamos descobrindo. Se olharmos mais um pouquinho à frente, já a palavra do profeta Oséias, que é palavra não instrutiva, mas entendamos, foi profética, mas hoje podemos entender ela com claridade, quando nos primeiros versos do capítulo 6, Oséias diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Que clareza, que clareza. Mas observe que não foi assim tão claro como depois Jesus e os apóstolos pregou, e que nós hoje estamos sempre anunciando. Haverá uma ressurreição, um juízo de Deus aguarda a toda a humanidade. Mas em Oséias, no capítulo 6, e observe que na verdade volta aos depois de 2 dias, ao terceiro dia, mostrando que há um terceiro dia especial em que haveria uma ressurreição. Na verdade não foi e nem é para os homens, é para Cristo Jesus, chamado as primícias dos que dormem. Por isso também a festividade das primícias, que aconteceria e tinha que ser executada
no primeiro dia da semana. Quinta, sexta, sábado, qual o dia seguinte? Primeira-feira. Primeira-feira, foi quando Jesus ressuscitou. Mas observe que Oséias fala não da ressurreição de um, mas nos ressuscitará mais gente e viveremos diante dele. Não está claro, parecendo que Jesus ressuscitando, muitos ressuscitariam com ele. Não, mas por ele ter sido ressuscitado, está a garantia que nós também seremos ressuscitados. Aqueles que vivem em Cristo Jesus, observe bem, assim como ele morreu, nós vamos morrer, mas como ele ressuscitou, a promessa de Deus é nos devolver a vida por ele. O modelo está em Cristo Jesus. Tanto assim que podemos estar continuando, lembrando que essa ideia de escapar da morte e ter uma vida diferente com Deus repete-se com o profeta Elias. E observe a expressão de Elias quando ele disse: não sou melhor do que meus pais. Vamos mudar. Ele está confirmando que os pais dele, os ancestrais, foram melhores do que ele. Quem que vai dizer? Vamos dizer lá do 7, sem colocar o Adão. Vamos dizer do Noé. Vamos dizer de tantos outros, né? Como Abraão, Isaac, Jacó e, meu Deus, aí vem uma nuvem de testemunhas. Ele diz: não sou melhor do que eles. E é arrebatado. Haveria injustiça em Deus levar Elias, homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, como diz Tiago, e não levar os outros? Tem coisa para acontecer, e a justiça de Deus certamente vai nos dar esta esperança de que haverá alguma coisa diferente. Isaías já diz: os mortos vão de ressuscitar. Muito bem, mas continuando um pouquinho mais, vamos ver Daniel. Profeta Daniel, umas poucas páginas atrás do livro de Oséias. No capítulo 12, o capítulo 11 vem falando de uma guerra longa, continuada, terrível, e profanações da obra de Deus, etc. Mas no verso 1 do capítulo 12 se diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo de angústia, qual nunca houve, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aí está. Daniel entendia, falou claramente, porque o anjo lhe falou de forma clara. Haverá um tempo dificílimo, mas durante esse tempo dificílimo, de grande angústia, os que estão escritos no livro da vida serão salvos. Não é uma coisa depois da outra, não, é no mesmo tempo que a grande aflição, que muitos chamam de grande tribulação, o povo de Deus também é salvo, apesar da grande tribulação.
consolação. Mas depois da angústia daquele tempo, aí sim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Outra vez chama atenção, é a mesma palavra que falou Jó, a mesma palavra que falou também Isaías, de um tempo em que há gente morrendo, ainda que tenha bom testemunho diante de Deus. Observe isso. Entretanto vão ao pó para escapar de um tempo de grande ira, e depois desse tempo de grande ira haverá a ressurreição para viver como astros no firmamento de Deus. Este céu, já disse Abraão, não existirá mais. O que depois nós falamos, Isaías também fala no capítulo 51, e aquilo que nós vamos ver por todos os apóstolos citando também. Este tempo passará, o mundo passará. Continuando um pouquinho mais, vamos folhear a Bíblia em Zacarias, no capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Aqui consta para nós uma ocorrência. Num título de algumas Bíblias diz assim: a quarta visão. O sumo sacerdote acusado por Satanás e justificado por Deus. Lendo este texto, a partir do verso 1, diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Paremos um pouco. Sumo sacerdote Josué, por favor, não é o Josué filho de Num. Josué, sucessor de Moisés, não era sacerdote, não era sumo sacerdote na lei ou no sacerdócio levítico. Aqui está falando de um outro, bem depois. Consideremos isso, após o cativeiro do povo de Israel, uma restauração da nação de Israel ao voltar do cativeiro. E não vamos ter em conta como sendo algo pessoal o Josué sumo sacerdote. Ele, na verdade, representava todo o povo que estava vindo do cativeiro, a nação sacerdotal que estava contaminada com os maus costumes do povo onde habitavam, na Caldeia e outras nações, e voltando para buscar o Senhor, e vindo ao encontro do Senhor para restaurar Jerusalém e a nação de Israel, ali seriam purificados, e é Deus que zelava por eles. Nesse particular, ainda que Satanás apresentasse acusações e mais acusações, o Senhor os justificou e repreendia Satanás, porque estes eram tições tirados do fogo. Se ficassem no cativeiro, eram consumidos, sendo depois envolvidos pelos povos e seus costumes. Mas Deus, de novo, resgatou-os do cativeiro e colocou-os em
Jerusalém, para ali de novo voltar a buscar o Senhor, segundo o costume da época, nos rituais do templo e etc, etc. Muito bem, o povo vai ser purificado. Verso 6. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Lá estava Zacarias tendo visões das coisas de Deus. Isso. Josué diante do Senhor. E onde que o Senhor mora? Onde que o Senhor habita? E a palavra final para Josué é isso aqui, verso 7. Se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei um lugar entre os que estão aqui. Aqui é onde? Na visão, junto ao Senhor, naturalmente em lugares celestiais. Há essa promessa. Não é só para Josué, porque Josué representava o povo, então era para todo o povo. Todo o povo, todos nós, se andarmos diligentemente nos seus caminhos, nas suas ordenanças, aí teremos lugar lá, entre os que habitam lá com o Senhor. O versículo 4 é uma restauração espiritual. Naturalmente, nesse texto está prometida a restauração do povo, restauração espiritual, Deus fazendo isso. Na verdade, os profetas anteriores já disseram, Jeremias disse bem claro isso, e voltariam conhecendo ao Senhor, buscando pelo Senhor, e buscando pelo Senhor, Deus os faria, ou se faria achar por eles. É a promessa sim, de restauração espiritual. Continuando um pouco mais nessas considerações sobre ressurreição, naturalmente nós vemos na forma profética em algumas observações. Eu já passei por Isaías, mas é importante voltar em Isaías 53, ainda que eu possa falar diretamente, porque esse texto tão bonito do livro de Isaías é conhecido por muitos. Isaías 53, falando de Jesus, o Cordeiro, que como ovelha muda seria levado ao matadouro, fala claramente da morte do Messias, claramente, mas depois vai falar da ressurreição do Messias. Mas como? De forma clara? Não, nas entrelinhas. Para vermos no texto de Isaías 53, depois de dizer no verso 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser com expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E mais à frente no verso 12: mas ele levou sobre si o pecado de muitos, no final do verso 12, e pelos transgressores intercede. Como que se ele vai morrer, vai ser sepultado e vai interceder pelos pecadores, e como que ele vai
depois ver o resultado da sua obra e se alegrar, porque naturalmente haveria uma restauração da sua vida, mas oculto, não claro. Continuando um pouco mais, a ressurreição de Jesus também é falado no Salmo 16, no verso 10, mas quero ir à frente e observar Ezequiel 37, também conhecido por muitos como o vale de ossos secos. Não é da ressurreição final que está sendo falado aqui, primeiramente, mas mostra o poder de Deus para poder dar vida. Um vale de ossos sequíssimos, enchendo o vale. E a pergunta de Deus para o profeta Ezequiel: podem reviver estes ossos? Podem reviver? Pergunta de Deus. Resposta prudente do profeta Ezequiel: tu sabes. Tu sabes. E ato seguinte, Deus diz: profetiza, né? Ó filho do homem, falando para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, diz ao Espírito: vem sobre esses ossos, para que vivam. Falando ele, repetindo o que Deus lhe mandou falar, a voz de Ezequiel, numa passagem de autoridade de Deus por ele clama, e lá vai aquele barulho de osso, batendo com o osso, procurando o osso, cada um se encaixando no seu osso e restabelecendo o esqueleto, e já vindo nervos, já vindo carne, já vindo pele. Opa, que milagre! Foi visão, sim, não aconteceu, foi visão. Uma segunda ordem: profetiza ao Espírito, para que venha sobre esses e deles vida, porque eram como cadáveres sobre a face da terra, reconstruídos fisicamente, mas não viviam, não tinham vida ainda. E o Espírito de Deus de novo assoprando sobre estes corpos, eles recebem vida. E a palavra então diz, aí ó, levantou-se o povo de Israel, a casa de Israel. Aí está o poder de Deus que pode ressuscitar uma multidão, ainda que estejam sequíssimos sobre a face da terra. Para Deus não tem dificuldade, é até mais fácil. Uma vez que já existiam, ele mandar voltar o que já existiu, é fácil. Fazer uma coisa que nunca existiu e fazer essa coisa alcançar um nível de aprimoramento, de aperfeiçoamento, no nosso caso, quanto tempo está levando para nós sermos forjados, aperfeiçoados e em nós se completar a obra de Deus? Manda Deus fazer voltar tudo, haja, volte. E voltaremos num instante à vida, mas já numa amplitude diferente deste mundo. Vale dos ossos secos. Naquela ocasião, falando da restauração de um povo, de uma nação que parecia estar acabada. Mas Deus disse: não, a nação voltará a existir, e será em grande número, mas o mesmo poder para Deus dar vida aos que morrem, para depois conduzi-los à eternidade. Também temos o profeta Malaquias, que no capítulo 3 final, capítulo 4, vai dizer que por fim haverá aquele dia em que se verá a diferença do que serve a Deus do que não o serve. O que vai acontecer nesse dia? Deus falava por Malaquias, capítulo 4, verso 1: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós
que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Pronto. E observe um tempo de juízo terrível da parte de Deus, e depois a restauração, a ressurreição para viver na presença de Deus. Por isso, irmãos, primeiro vem o dia terrível, grande angústia como nunca houve, grande tribulação é outra colocação, para depois vir a ressurreição. Está claro em todos esses versículos, todos eles. Continuando um pouquinho mais, vamos agora para as palavras de Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 20. E por aqui a gente pode observar que entre o povo de Deus, os israelitas, havia contenda, havia desentendimento, porque entre grupos havia discordância, saduceus e fariseus em particular. Verso 27 do capítulo 20 de Lucas, nós lemos: e chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. A questão que os saduceus levantavam. E vão falar de uma mulher que casou-se 7 vezes, todos os maridos morreram, e agora, na ressurreição, como é que vai ser isso? De quem a mulher vai ser? Do primeiro, do segundo, terceiro ou até o 7º marido? Achando que isso era o máximo, para dizer que não haveria ressurreição, porque está complicado para Deus. De fato, Jesus diz: errais para não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus então vai falar com eles, a partir do verso 34. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo, casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Também o mostrou Moisés junto à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles vivem todos. Pronto. Aí está mais uma explicação. E Jesus fala bem claro que para a vida eterna essa sorte não é aberta para todos, é os que forem achados dignos. E uma vez tendo direito à vida eterna, não haverá casamento. Casamento para este tempo na terra, onde nós morremos e deixamos nossa sucessão através dos nossos filhos, netos, etc. A terra é preenchida pelos que nos sucedem, mas no céu
Para começar, os anjos não têm sexo, não são macho nem fêmea, não tem isso. Isso foi dado para o homem, é uma honra para o homem, sendo tão nada, um pó. Entretanto, Deus lhe deu a faculdade de gerar vidas. É uma nobreza enorme, irmãos, que os anjos dão uma olhadinha assim e ficam inveja da gente mexer com os filhos e com os netos. Eles não têm. Mas para deixar que Deus compensa tudo. Mas se alegram vendo a obra de Deus em nós. Não vão ter inveja, nem vão sentir falta de nada. Mas só consideração. Mas no céu não tem isso, não vai ter ninguém casando com ninguém, irmão. Tirar isso de ideia. Todos serão anjos. Não há anjo macho e anjo fêmea, não. Pelo amor de Deus. Todos são anjos. Seres que não precisam coabitar para gerar novas vidas. Não vai gerar nova vida porque eles mesmos não vão morrer. Vão ter vida eterna. Então essa é a ideia da ressurreição. Viver no céu e não na situação de pó como é na terra. É um novo corpo, o que nós podemos considerar avançando no nosso estudo, na nossa consideração. Mas, por favor, antes de passarmos à frente no que estava acontecendo agora, vamos ver a outra palavra de Jesus em João capítulo 5, verso 29. Jesus estava operando grandes milagres, irmão, no seu tempo. Muitos mortos foram ressuscitados, mas foi para viver de novo nessa vida e depois tiveram que morrer, porque a vida aqui termina com a morte e o voltar ao pó. O Lázaro, por exemplo, que ele ressuscitou depois de 4 dias de morto e já estando em estado avançado de decomposição, e Jesus disse somente: Lázaro, sai para fora. Um dia voltou a morrer e foi sepultado, e Jesus não voltou mais para devolver a vida a Lázaro, não. Por enquanto não. E aqui em João capítulo 5, nós temos no verso 29 a afirmação de Jesus para nós entendermos, quando ele diz, vou ler um pouquinho no verso antes, vamos ler o verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem, verso 29, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Bem claro, bem claro, bem claro. Passando ao capítulo 6 de João, verso 39, podemos ler também antes o verso 37 e os seguintes. Tudo que meu Pai, ou que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. E com atenção ao final deste verso, mas que o ressuscite no último dia. Então, a partir de então, Jesus foi declarando de uma forma bem clara sobre a ressurreição. Se tinha saduceu ainda
Em dúvida, deixou de ter dúvida, se deu crédito às palavras de Jesus. E a partir daí nós temos os discípulos depois pregando o Evangelho, e em particular, vamos lembrar de Paulo, sim, Paulo, que de uma forma bem clara vai ensinando e dizendo que todo aquele fervor dele e dedicação para pregar o Evangelho é porque ele queria participar de uma melhor ressurreição. E ele fala ainda, o que também as 12 tribos de Israel ansiam, uma melhor ressurreição. Então observe, ainda que o assunto parecia um pouco encoberto, que havia ainda dúvidas, saduceus achavam o contrário, que não haveria ressurreição, mas entretanto Paulo diz, isso aí é uma esperança antiga das 12 tribos servindo a Deus. Se havia dúvidas em alguns ficaram com a sua dúvida, mas que de alguma forma Deus dava testemunho aos que o esperavam, certamente muitos já tinham entendimento disso. E a partir de agora, continuamente o assunto é que Jesus veio mesmo para pagar pelos nossos pecados na sua morte na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. Mas haverá uma ressurreição. Falando agora de uma forma ainda continuada, 1 Coríntios capítulo 15, acaba sendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, quase que toda uma defesa sobre a ressurreição. É bonito de ver as palavras que Paulo escreve aqui, a partir do verso 1 mesmo, não falando sobre a ressurreição, mas a palavra que ele ministrava. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Li até o verso 4. E vem ele confirmando isso. E falando da ressurreição, ele apela para as testemunhas de que viram Cristo Jesus ressuscitado. Nessa sequência, no verso 12, ele chega a dizer: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Verso 13: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Paulo está argumentando. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 16: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Coitado do Adão e da sequência de todos, tendo na verdade começado por Abel a descer ao pó. Mas ele continua, verso 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, já comentou antes, e temos mais de 500 testemunhas, e foi feito as primícias dos que dormem, o primeiro dos que dormem, e veio a ressurreição, porque ressuscitou ao terceiro dia. 21: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo
as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então observe, não tem várias ressurreições, só há uma no chamado último, na vinda e depois da vinda de Jesus, o que acontecerá? É o fim. É o fim. E muitos estão falando de vinda de Jesus e de coisa depois, não tem mais nada. Desde Jó está falando, quando não existir este céu, aí os mortos vão ressuscitar. Na sequência, podemos considerar ainda outros versos, como o 35 em 1 Coríntios 15, 35, quando diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Outra vez, não tem ideia do poder de Deus. Mas Paulo pacientemente vai explicar, porque a pergunta não foi alguém que fez, ele mesmo fez, antecipando as dúvidas que poderiam existir, e começa falando com simplicidade. Por acaso o grãozinho de milho que você planta, quando nasce outro grãozinho de milho? Não, nasce uma árvore. Eu peguei grãozinho de milho que dá um pezinho mais ou menos, não muito alto. Agora imagina uma mangueira. Tantas árvores enormes que temos por aí, sai de uma semente, morre a semente e nasce uma árvore. Deus está fazendo um milagre diante dos nossos olhos todo dia. Assim também vai ser. Vai tombar o nosso corpo como semente corruptível, mas vai levantar o quê? Uma vida incorruptível. Uma diferença enorme do nosso corpo, que é pó e que está envelhecido ou enfermo, para a nova vida que teremos no após. É uma diferença enorme. Se o grãozinho de milho pudesse dar uma olhadinha o que ele seria quando fosse para a terra, ele ia desejar ardentemente morrer logo e não ir para estômago nenhum de nós, ir para a terra, porque viveria numa nova árvore em muitas outras sementes. Um milagre de Deus diante de nós. Paulo falou assim: nós também vamos ser enterrados, sepultados, semeados na morte e vamos ressuscitar a uma planta tremendamente diferente e mais ampla, poderosa, gloriosa do que o corpo frágil que foi sepultado. É isso que ele disse. Podemos ver mais adiante, verso 42: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Verso 50, podemos ler ainda: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52, no momento, não é no milênio não, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém, 53, que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O último inimigo não é o diabo não, não é anticristo não. O último inimigo é
a morte. A morte. Aí está, irmãos. Dentro deste assunto, considerando, conversando sobre a ressurreição, vou encerrar só com mais um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque é importante esse texto numa percepção que o texto deixa para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrem ou que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Observe bem, irmãos, o Senhor descendo do céu com alarido, não é silêncio não, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por favor, vamos prestar atenção. Em Coríntios 15 falou que no abrir e fechar de olhos, os mortos vão ressuscitar e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Observe bem isso. Aqui repete. Aqui repete. Primeiro os mortos ressuscitam, depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados, por favor, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não temos duas ressurreições pela frente, temos uma. Vai acontecer quando Jesus voltar, e todos vão ressuscitar, os que morreram em Cristo, e os que estiverem vivos também. Em que fração de tempo? Abrir e fechar de olhos. E depois, juntos, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Não tem anticristo depois, não tem 1 milênio depois. Se tem 1 milênio, tem que ser noutra época, e não depois de uma vinda de Jesus, porque quando Jesus é o fim, estaremos com o Senhor para sempre. Eu disse que era o último texto, mas lembrei de Hebreus 11, verso 39, que diz o quê? Que é de Deus que todos que morreram, que ninguém vá para o céu antes. Não há duas ressurreições, que nega esta palavra. Vou ter que ler lá para ficar firme este ponto. 39. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles serão aperfeiçoados, os mortos, só quando nós também formos aperfeiçoados, porque formamos um corpo. Não é dois grupos, não, é um corpo, é uma unidade. Uma unidade. E como uma unidade seremos ressuscitados, e como uma unidade subiremos juntos para ficar com o Senhor eternamente. E aqui encerramos essa consideração sobre ressurreição. É a promessa de Deus para nós, irmãos. É certa a ressurreição, a vida eterna. Então somente requer-se de nós andarmos nas ordenanças do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.